Esse vídeo com certeza é um dos vídeos mais importantes aqui no nosso canal, então recomendo que você fique até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como é que você faz para fazer o processo de escala das suas vendas no Google Ads. E claro, para você dar aquela força pra gente, a única coisa que eu peço para você é se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para você sempre receber os conteúdos que eu posto aqui semanalmente. Como eu te falei, eu vou te mostrar aqui, ó, na prática, passo a passo, como é que você faz para fazer o processo de escala de vendas no Google Ads. E quando eu falo sobre isso, eu me refiro a isso daqui, ó. Estratégia de lance. Quando e como usar. Primeiro, o que é uma estratégia de lance? Quando você cria suas campanhas do Google Ads, você consegue definir em qual tipo de estratégia que você quer que o robô do Google entregue aos seus anúncios. E eu quero deixar bem claro que você entenda aqui, não existe uma melhor ou pior. Existem momentos em que você consegue usar cada um deles. Não tem assim, eu vou usar esse aqui porque é melhor ou aquele é ruim, não sei o que. Não. Existem momentos certos de você usar cada um. Por isso eu decidi fazer esse vídeo para você entender o momento ideal de você conseguir usar cada um deles. E quando a gente inicia uma campanha no Google Ads, eu sempre recomendo iniciar com maximizar cliques. O que é maximizar cliques? Eu estou falando, seu Google, eu quero que você me traga o máximo de cliques nos meus anúncios. Essa estratégia não é uma estratégia inteligente. Ela não é uma estratégia inteligente. O Google vai somente entregar os seus anúncios para as pessoas que têm costume de clicar. Por quê? Obviamente que quando eu crio a campanha, eu quero que as pessoas cliquem no meu anúncio. E quando essas pessoas clicam no anúncio, eu posso sim estar recebendo vendas. Porque qual que é a ideia? A ideia é fazer boas campanhas, bons anúncios, para que quando a pessoa clicar no meu anúncio, pesquisando pela minha palavra certa, correta que eu coloquei. Por que a gente vende aqui também no Maximizar Cliques? Porque depende muito da palavra-chave que a gente usa. Se é uma palavra-chave que a pessoa vai com intenção de comprar, mesmo que esteja na estratégia de maximizar cliques, porque como o nome já próprio fala, vou maximizar os cliques, ou seja, dentro desses cliques, é por isso que às vezes quando você sobe campanha, você costuma vender, a gente costuma vender logo nos primeiros cliques. Por quê? Porque a minha palavra-chave é qualificada e eu consigo sim receber as vendas. Então, mesmo que essa estratégia de lance não seja inteligente, eu sempre recomendo que você inicie a campanha com maximizar cliques, para realmente trazer o máximo de cliques possíveis nos seus anúncios. E aqui também, nesse caso, podemos usar o CPC manual. O que é CPC manual? É quando você fala assim, Google, eu vou definir o meu próprio lance. Eu vou definir quanto eu quero pagar por cada palavra-chave. Eu defino o meu CPC. Mas esse daqui, CPC manual, não é uma coisa que eu recomendo tanto, porque é uma questão mais minuciosa, que você precisa estar mais ali, estar mais atento. Você define cada palavra. Já aqui, você já consegue definir um CPC direto que você consegue usar tranquilamente. Então não precisa se preocupar muito com isso daqui. Então o ideal para você iniciar sua campanha, recomendo que você inicie com maximizar cliques, justamente para poder trazer essa maior quantidade de cliques, porque obviamente quanto mais cliques você recebe sendo qualificados, a tendência é sim de você fazer vendas. Bom, beleza, a próxima estratégia de lance agora para você conseguir escalar as suas vendas quando o robô do Google, quando o robô já fica inteligente, ele entende, ele consegue identificar o padrão de compradores que compram o seu produto no caso. Por quê? Porque suponhamos que você subiu uma campanha lá, você subiu um produto e tiveram 10 pessoas ou 15 pessoas que compraram o seu produto. O Google, ele é tão inteligente, o robô, que ele vai entender o padrão de pessoas que têm costume de comprar o seu produto. Ele consegue ver se é homem, se é mulher, em qual dispositivo que ela está comprando, se é computador, se é no celular, em qual estado, enfim. Ele consegue coletar esses dados para te dar um padrão de pessoas compradores do seu produto. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque quando você entende isso, que é o que eu vou te explicar aqui tudo, como eu venho falando aqui, você consegue entender em que momento que você pode mudar a sua estratégia de lance para poder fazer o processo de escala. Porque, como eu falei, você vai iniciar com maximizar cliques, mas ao longo do tempo você vai mudar isso para conseguir escalar as suas vendas. Mas é aquilo que eu falei no começo, não existe melhor e nem pior, existem momentos, em cada momento, o momento em que você consegue sim usar cada um. Ou seja, o próximo aqui é maximizar conversões. No maximizar conversões, como já fala aqui, eu estou falando no Google, eu quero que você me traga o máximo de conversões possíveis. Cara, isso é gigante quando você entende esse processo. Mas como eu falei para você, né, que existem momentos. Em que momento eu uso maximizar conversões? É quando, por exemplo, eu já tenho no mínimo 30 conversões. Por quê?
Porque o Google, ele vai entender, como eu falei para você, ele vai entender o padrão de pessoas que compram o seu produto. Ele vai entender isso, porque você está falando, Google, no Maximiza Cliques eu fiz 30 conversões, então agora eu quero que você me traga mais conversões, porque eu já te provei que eu vendi no Maximiza Cliques. Ou seja, dentro dessas 30 conversões, com certeza o Google já cria um padrão de pessoas compradores. E aqui no Maximizar Conversões, você pode receber cliques um pouco mais caro ou barato, ele vai variando. Mas o mais importante é que ele vai entrar em leilões de pessoas mais compradoras, de pessoas que tendem a clicar e já comprar o seu produto. É certeza? Não, mas a tendência é isso, porque a ideia é essa que você está dando para o robô. Essa é a condição que você está dando para o Google, de receber mais conversões. Por que eu falo de 30 conversões no mínimo? Porque aqui ele já vai entender o padrão. Então pensa comigo, se você iniciasse com maximizar conversões, como é que você quer que o Google maximize as suas conversões, sendo que você não provou para ele que tem pessoas comprando o seu produto? Ele não vai saber para quem entregar no começo se você iniciar com maximizar conversões. Quer dizer que está errado você iniciar? Não tá, mas pela lógica, como é que você quer que ele maximize as suas conversões se você ainda não tem nenhuma conversão? Então é por isso que eu falo, existem momentos para você usar cada uma das estratégias de lance. E também aqui na estratégia de maximizar conversões, você poderia também usar o CPC otimizado, que seria também que nem o CPC manual, onde você tem mais controle, você que dá as ordens, você que controla ali, você que define o seu CPC, como o CPC manual também. Mas aqui eu já nem aconselho, por quê? No Maximizar Conversões, quando você muda lá, você deixa o Google trabalhar, ele já entendeu o seu processo, você não precisa ter que estar se preocupando, deixa ele no Maximizar Conversões somente, para você deixar o robô trabalhar de uma maneira mais inteligente. E aqui, sim, já é uma estratégia mais inteligente, porque o robô, ele já sabe o que vai fazer. Então, deixando de maximizar conversões já é o suficiente para você conseguir maximizar essas conversões, como o nome já próprio fala aqui. Então, não precisa se preocupar com o CPC otimizado, já deixa com maximizar conversões que o robô vai entender, ele já sabe o que ele precisa fazer para te trazer mais conversões. E a próxima estratégia de lance para você conseguir de fato escalar os seus resultados é o CPA desejado, que chamamos também de custo por aquisição. Cara, aqui é uma das estratégias de lance mais inteligentes que o robô tem. Por quê? Porque você está falando da seu Google. Por exemplo, assim, suponhamos que o seu custo por conversão na sua campanha, no seu produto, é tipo assim, a cada 50 reais você faz uma conversão, certo? Suponhamos que o seu custo por conversão no Maximizar Cliques foi 50 reais, ou seja, a cada 50 reais você faz uma venda, certo? Quando você chegar no CPA desejado, você está falando da seu Google, eu quero que a cada 50 reais você me traga uma venda, não me importa, não quero saber Google, eu só quero que a cada 50 reais eu quero uma venda, certo? Ou seja, por exemplo, se lá no Maximizar Cliques eu não tinha, né, meu CPA, né, como eu falei para você, fosse 50 reais, a cada 50 reais eu faço uma venda, certo? Aí eu chego aqui no CPA desejado e falo assim, Google, eu quero que eu coloco o CPA de 20 reais. Eu quero que a cada 20 reais você me traga uma conversão. Concorda que aí não faz sentido? Porque como é que você quer que a cada 20 reais ele te traz uma conversão? Sendo que o seu custo por conversão, como já comprovou, é 50 reais. A cada 50 você faz uma venda. Então você entende que não faria sentido? Por isso que eu falei, quando você sabe qual que é o seu custo por conversão, se for 50 reais, como eu falei, você define com 50 reais. Porque a cada 50 reais o Google ele vai buscar um leilão que ele te traga vendas. Nesse caso também a tendência é de dar muito certo. Por quê? Você já provou. Você vê que a gente veio num processo, a gente veio no Maximizar Cliques, maximizar conversões e assim ao longo do tempo mostrar e provar para o Google, né, para provar para o robô que eu tenho esses dados. Você tem que ter dados para provar para ele saber que de fato não, esse anunciante realmente está me provando que ele tem um público realmente comprador. E nesse caso aqui, recomendo que você tenha feito no mínimo ali 50 conversões. 50 conversões. Por quê? Porque aí, nesse caso, o robô fica muito mais inteligente. Eu considero o momento ideal para você mudar para essa estratégia de lance. Tá, Pogni, quer dizer que sempre quando eu colocar assim, eu vou estar recebendo mais vendas, mais vendas, mais vendas, mais vendas? É bem provável que sim, porque a ideia dessa estratégia, como maximizar conversões também,
é essa. Mas se, por exemplo, assim, você colocou 50 reais e ele bater esse 50 e não converter, aí sua campanha para de rodar simplesmente, porque o robô vai falar assim, pô, eu não consegui te trazer as suas conversões nos 50 reais que eu gastei. Mas a tendência, sim, é de dar muito certo. Lembrando, maximizar cliques, você inicia com ela, que é o ideal para você começar a sua campanha. Maximizar conversões, você muda a partir do momento em que você tenha no mínimo ali 30 conversões para cima. Pô, Pogni, eu posso mudar com 25, 20? Pode, não é uma regra, mas 30 conversões eu considero ideal para você deixar o robô mais inteligente, para ele trabalhar e te trazer essas conversões. Ao longo do tempo, você conseguiu bater as 50 conversões ou 45, 40, aí dá também sim para você mudar para CPA desejado, para você conseguir deixar o Google realmente trabalhar e ser. E esse aqui também, CPA desejado, é uma estratégia de lance muito inteligente. O robô fica muito inteligente para te trazer mais conversões certeiras, né, no caso. Então, 50 conversões, já aconselho você mudar para CPA desejado. Aí sim você consegue criar sua campanha, deixar lá, sair pra rua, ir pra praia, viajar, e o robô tá lá trazendo conversões para você. Aqui não importa, você tá falando seu Google, eu quero que a cada 50 reais você me traga uma conversão. E entendendo esse processo, com certeza você consegue escalar de uma maneira mais tranquila e mais fácil aqui no Google Ads. É simplesmente entender isso. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que faz 30, 40, 50 conversões e ainda fica assim no maximizar cliques, sendo que você tem um poder gigante de escala no Google Ads. É por isso que tem pessoas que escalam e tem pessoas que somente ficam no mesmo lugar. Então, entendendo isso, com certeza o seu processo de escala fica muito grande e as vendas acontecem cada vez mais. E é por isso que eu venho faturando mais de 10 mil reais por mês usando o Google Ads. Vou até deixar um vídeo aqui nos cards mostrando isso para você na tela, como é que eu faço para faturar esses valores. E claro, se você ainda não entende o processo de criação de campanha, como é que você faz para vender no Google Ads, vou deixar a minha aula gratuita aqui embaixo na descrição do vídeo. É um aulão, cara, onde eu te mostro do zero até você criar as suas campanhas e já conseguir fazer as suas vendas. E aí é só você clicar no link da minha aula gratuita para você se cadastrar e receber a aula dentro do seu e-mail e já começar a botar isso aí em prática. E se esse vídeo fez sentido para você, pô, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você sempre receber os conteúdos que eu posto aqui semanalmente. E é isso, tamo junto, eu fico por aqui e vambora!